Ora, boa tarde a todos, meus amigos. É um prazer, é um gosto imenso estar de volta aqui convosco. Peço imensa desculpa por este interregno que foi um bocadinho grande. Não foi por minha vontade, mas outros afazeres existiram. E agora cá estamos. O que interessa é o que está a ocorrer no presente e o futuro. É assim, a gente vive sempre no presente, passando para o futuro. Foram afazeres também da divulgação espírita e pronto, temos que nos desdobrar e tentar chegar onde possamos. Ora bem, para hoje vamos tratar deste tema, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para os estudantes de Espiritismo e para os praticantes de Espiritismo, sabem bem o que isto é. É um livro da codificação básica do Espiritismo, é o terceiro livro na sequência. Começou o Livro dos Espíritos, a seguir Livro dos Médiuns, e já falamos dos dois aqui, e depois na sequência foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das 5 obras do Espiritismo. Para o Espiritismo prático, provavelmente muitos praticarão ou terão ouvido falar do Evangelho no Lar, não é? O Evangelho no Lar não é nenhum rito, não é nenhuma prática como se pratica em religiões ou outras doutrinas filosóficas, mas é uma sugestão que nos centros espíritas se costuma fazer, no sentido de tranquilizarmos-nos, fazermos uma boa leitura baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, eventualmente com uma água à nossa frente para fluidificá-lo, o que nós aqui assistimos também, mas fazendo no lar. É uma forma de levar à prática esta obra maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora bem, ela deu à luz, digamos, em 15 de abril de 1864, estão mesmo a ver que já fez 154 anos, já é crescidinho. Ela não nasceu com este nome, mas já vamos ver a sua história e vamos perceber. Ora bem, para esta palestra, como normalmente nós temos feito, vamos ter uns objetivos, e para esta em particular vamos começar por recordar uma biografia do codificador. São as partes fundamentais de Allan Kardec, da vida dele, e entregue fundamentalmente à codificação espírita. Não vamos olhar para trás dessa parte, vamos só passar pela rama. Depois vamos imitação do Evangelho. Cá está, isto não é por acaso. Esta obra é a única obra da codificação básica, das 5, que muda de nome. Começa exatamente por imitação do Evangelho, na sua primeira edição. E mais tarde passa a Evangelho segundo o Espiritismo. Dir-vos-ei porquê em seu momento. Mas porquê é que aparece? Vamos ver essa parte. Depois vamos olhar então para as questões da publicação exatamente com este nome, Evangelho. A primeira edição aparece como Evangelho, e passado umas edições é que aparece como o nome que nós hoje conhecemos, Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, veremos as partes da edição. Depois olharemos para a estrutura do livro, perceber que estrutura vamos olhar para cada uma das partes, em particular para as coisas fundamentais, e regressaremos à relação com a obra básica, com as outras obras da codificação, as 5, e terminaremos a nossa palestra. Muito bem, comecemos por uma biografia do codificador. Vamos recordar os pontos essenciais. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizavam um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos
e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Estes são os dados biográficos fundamentais que nos interessam quando olhamos para a parte da sua vida, e foram 12 anos, vividos com grande intensidade, em que ele se dedica exatamente à criação da doutrina espírita, da qual surgem várias obras, mas a codificação básica, como já vos fui dizendo, tem 5 obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Ok? São estas as 5 obras da codificação básica. Portanto, hoje vamos ver então a terceira. Ora bem, porquê é que esta obra aparece? E aparece com este nome, a Imitação do Evangelho. Vamos olhar aqui para a introdução do Evangelho. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. 2, os milagres. 3, as profecias. 4, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam nele encontrado a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Isto vem logo no início de qualquer livro, de qualquer Evangelho segundo o Espiritismo que compreis hoje. É a justificação de porque é que ela serve. Portanto, Kardec sente a necessidade de estabelecer ou restabelecer uma interpretação ética para aquilo que vinha sendo interpretado por várias correntes religiosas a respeito do que Jesus Cristo tinha dito. Reparai, já aqui dissemos, Jesus Cristo não era cristão, certo? Muito menos católico. Portanto, o cristianismo foi criado após Jesus Cristo. E o catolicismo é só uma rama do cristianismo, ainda criado depois dele. Portanto, mas o que ele disse, mas ele não escreveu, certo? Há 2000 anos atrás ele não escreveu. Os Evangelhos foram escritos após a morte dele, baseados na lembrança dos seus apóstolos, ok? E escritos numa língua morta. Não podemos exigir muito da natureza humana. É simples, façam uma experiência. Quando saírem daqui, 4 ou 5 pessoas ponham-se em fila e alguém que introduza, olha, passa para a frente ao último uma determinada coisa, e depois, passado um bocadinho, vão ao da frente e perguntem-lhe e vejam o que é que lá chegou. Estão a ver? 2000 anos. Escritos depois de o autor ter morrido. Que se espera, numa língua morta, que se espera? Há de haver interpretações esdrúxulas. Interpretações que, por exemplo, estamos a recordar algumas passagens, eu vim para pôr o filho contra o pai. Estão a ver? Isto, literalmente, isto não faz sentido, certo?
Claro que é por causa disso que se vai explicar uma série de máximas. Hoje, o Espiritismo, por exemplo, nessa passagem, explica claramente. É porque Jesus Cristo trouxe uma boa nova, uma ideia nova, que necessariamente é como hoje em dia. Alguém que venha com uma ideia nova em relação àquela que a gente tinha, tens que me convencer primeiro, senão e tal. E se que não nos entendermos, há fricção. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Muito bem, é por causa disto que aparece o Evangelho. O Evangelho, naturalmente, como qualquer uma das obras que se sucedem ao Livro dos Espíritos, baseia-se numa das partes do Livro dos Espíritos. Reparem, o Livro dos Espíritos, já aqui tratamos disso, tem 4 partes, ok? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, baseia-se na parte terceira, que é a parte das leis morais. Estamos numa obra vocacionada para a natureza ético-moral do Espiritismo, das condutas do bem proceder. A Gênese baseia-se na primeira parte, tem a ver com Deus, a criação do universo. A segunda parte, o Livro dos Médiuns, baseia-se na vida espírita. E o Céu e o Inferno baseia-se na quarta parte. Isto ter ideia que o Livro dos Espíritos é como se fosse a planta da casa do Espiritismo. Cada uma das partes dela, Kardec depois, baseado nestes alicerces, desenvolve e constrói outro livro, ok? Estamos neste, ok? Leis morais. Estas leis morais, se recordarem, para aqueles que já leram, por acaso estão em número 10, podiam ser outros, mas pronto, tem mais ou menos estas leis todas: a reprodução, a conservação, a destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, trabalho, e a maior de todas, como é dito, a justiça, amor e caridade. É como se fosse um grande sol com vários satélites à volta. Mas atenção, a lei natural é um universo enorme. Tem as leis morais, mas também tem as leis físicas, a que se dedicam as ciências físicas, e o homem de bem, como lá é dito, portanto, a ética, a filosofia moral, dedica-se ao estudo das leis morais. Portanto, é só uma das partes, mas as leis físicas, a que a física, a medicina, a biologia se dedicam, divinas são, foram criadas também pelo Criador, certo? Tal como as morais. Ora bem, cá estamos em abril de 1864, na Revista Espírita. A Revista Espírita é como se fosse um jornal. É um jornal de espiritismo que foi sendo publicado logo no ano a seguir à publicação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é publicado em 1857 e em janeiro de 1858 Kardec começa a publicar a Revista Espírita. Todos os meses ele publicava um volume com uma série de artigos e, por exemplo, contava exatamente o que ia acontecendo a respeito da bibliografia que ia publicado. E em abril de 1864 ele diz cá, bibliografia à venda, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Cá está, estão a ver o nome que tinha? Imitação do Evangelho. Assim nasceu o Evangelho segundo o Espiritismo, nasceu com este nome. Ora bem, é isto. Em 15 de abril de 1864 nasce isto, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é um facsímile da primeira edição, e na altura tem um prefácio, uma introdução e 25 capítulos. Tem este aspecto, está em francês, tem este aspecto, e eu vou já sublinhando aqueles capítulos em que vai haver alterações. As edições que temos hoje não se baseiam nesta, naturalmente, até nem pelo título, ok? Portanto, reparem, isto é obra humana, interpretando a melhor verdade possível que a espiritualidade nos transmite. Não sai perfeita à primeira, ok? E isso todos nós temos que interpretar. Nós não podemos entrar nos dogmas. A gente tem que... Eu dou-vos um exemplo. Uma vez que vamos falar de uma obra que se insere na área moral do Espiritismo, dou-vos um exemplo. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, dedicado exatamente às leis morais, pergunta 615, é perguntado quais são as características da lei moral, e é respondida pela espiritualidade superior. É eterna e imutável como o seu Criador. É eterna? Então o que é eterno? Eterno é aquilo que não tem nem princípio nem fim. Nós
chamamos-nos de imortais, isto é, tivemos um princípio, a morte não nos altera nada e seguimos. Mas a lei, se é a lei de Deus, quem é que a criou? Foi Deus, então teve que ter um princípio, certo? Então não pode ser eterna. Mas agora o problema, o que é que se põe aqui? Hoje, se eu convidasse algum de vocês a reescrever esta resposta, que iam fazer o quê? Eterna entre aspas? Semi-eterna? Mais imortal que o homem, menos eterna que o Criador? Estão a ver a dificuldade? Portanto, e a convocatória do Espiritismo é exatamente isto. Não olheis para nenhuma obra, nem sequer a obra básica, como um dado sentado e já está, não. Cabecinha a pensar, ok? Sempre. Porque até a linguagem é curta, ok? Muito bem. Portanto, vai haver ali alterações e este capítulo é interessante, é o capítulo da prece, é muito giro. Ora bem, passaram-se uns tempos, ainda uns meses até, ainda neste ano, em 1864, em agosto, portanto, aqui foi publicado em abril, e em agosto sai logo uma primeira alteração, chamado Suplemento ao capítulo das preces da imitação do Evangelho. No último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, o que a gente tem é um capítulo de preces. Kardec resistiu muito a isto, quase contrariado, publicou este suplemento. Porque lhe disseram, bom, mas nós gostávamos de ter umas preces, um caderninho com preces, a prece dominical, a prece da manhã e a prece da noite e tal. E Kardec era muito avesso a isso, porque a prece correta é a prece que sai do coração. Nós não precisamos ter um livro para andar a debitar, não, é a prece que sai do coração. Mas tanto apertaram com ele que ele, então, está bem, eu vou publicar algumas preces, mas aquelas únicas que estiverem relacionadas com a atividade espírita, nomeadamente as sessões mediúnicas, etc. E publica este suplemento, que hoje em dia, vocês encontram, tem este formato, deve estar aí na livraria, mas há vários, aí está, portanto. É um extrato, isto é apenas um extrato do Evangelho, quem tem o Evangelho tem isto, mas este é o extrato que foi publicado, e ele isolou até para quem quisesse ter só esse. Tem outras formas, tem por exemplo esta ou esta, aquela, mas tudo isto nós devemos ter a noção clara de que a prece tem que ser de coração. Claro, quem não souber mais, enfim, ao menos que faça o que fizer, leia, mas é de coração. É um bocado, eu conto-vos uma história. Havia um indivíduo que arranjou emprego nas estradas. E o emprego que lhe deram foi pintar aquele separador central das duas vias, pintar aquele que sai de branco, pintar. Ele no primeiro dia consegue pintar 3 km. No segundo dia já só consegue pintar 2. E no terceiro dia só conseguiu pintar 200 metros. O supervisor vai ter com ele e diz, desculpa lá, o que é que está a passar contigo? Começaste tão bem no primeiro dia, no segundo dia diminui e agora já só vais em 200 metros. Pois, é que o balde de tinta está cada vez mais longe. Ora bem, isto é um bocado como a prece. Portanto, a prece está no coração. Se eu me esqueci do livro ali, eu não preciso do livro, está aqui, ok? O balde da tinta, ok, meus amigos? É isto. Bom, muito bem. Então, em novembro de 1865, ele então diz, no prelo, para aparecer em alguns dias, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, se vocês forem às obras póstumas, está lá explicado porque é que é. Ele recebe sugestões, recebe uma série de inputs e verifica que era melhor mudar-se para este nome. E é por isso que o Evangelho é a única obra básica que muda de nome. Ok? Fixa isto, pelo menos já é muito importante. Um espírita saber isto. Está escrito aqui, se repararem, nas obras póstumas, ele tem, em 9 de agosto, ele diz, a imitação do Evangelho, diz que o Sr. Didier, que era o editor, faz sugestões que devia-se mudar o nome para Evangelho segundo o Espiritismo, e ele aceita isto. Mas, portanto, estão a ver que tem um porquê, e tem esta curiosidade, é mais uma curiosidade, o conteúdo não é nada de transcendente, e sai então em 1865, portanto, um ano e meio depois, sai então o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós contamos que o Evangelho se reporta a 1864, porque a obra primeira, embora com outro nome, era esta. Não tem muitas alterações. Continua a ter um prefácio e tem agora 28 capítulos em vez dos 25 que tinha. De onde é que eles vêm?
vem exatamente daquele capítulo ali que tinha umas máximas de Cristo, que era uma coisa assim um bocado conjunta, e ele deduz cada uma delas em uns capítulos. Estão aqui, era um capítulo mais 3, já estão aqui 3. E é aqui as preces que é a tal reformulação que acontece, ele reintegra. Portanto, este livrinho sai em agosto, passado uns meses, e ele depois, nas obras que hoje se compra, que são baseadas na de 1865, já vem com este formato. Muito bem. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Uma forma de o definir é exatamente, é um código de moral universal. Explica as passagens obscuras dos Evangelhos, mostrei-vos há bocado uma, daquela que vem para pôr o pai contra o filho. Aplica os ensinos a todas as posições de vida e tem a chave para a compreensão dos Evangelhos. Portanto, em realidade, o seu objetivo é o ensino moral, é como compreendermos melhor o bem, como levarmos à prática o bem, como nos comportarmos no sentido do bem. Este livro está organizado todo, é igual, está organizado todo da seguinte forma. Os capítulos todos estão estruturados assim, tem uma máxima de Jesus, tem uns comentários de Allan Kardec e tem instruções dos Espíritos. Todos os capítulos estão assim, ok? E podem lê-lo de qualquer forma como vocês queiram. No Evangelho no Lar, a forma como eu o pratico, eu abro ao calhas e sai-me e eu leio. Vem lá a máxima de Jesus, comentários de Kardec e instruções dos Espíritos. Vamos ver isso, vamos ver um caso prático. Portanto, olhando para a estrutura do livro, o que é que o livro tem? Já tínhamos visto, tem um prefácio, tem uma introdução e um capítulo 1, e depois tem, do capítulo 2 ao capítulo 26, tem o Sermão da Montanha. A gente já vai ver em particular. Tem máximas de Jesus extraídas do Sermão da Montanha, que se podem encontrar nos Evangelhos, a gente já vai vê-los. E no fim tem exatamente 2 capítulos que se dedicam à prece, o tal livrinho que apareceu. No prefácio é interessante verificar-se que, diz lá isto assim, é um livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória. Isto é um tradutor para o português, Herculano Pires, para o português da obra, das várias obras que aí temos, diz assim: livro de cabeceira, leitura diária obrigatória, leitura preparatória de reuniões doutrinárias, livro de estudo. E mais diz, a comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, e vamos ouvi-la, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, porque cada uma das suas frases tem um sentido mais profundo que parece à primeira leitura. Portanto, uma boa sugestão para ouvirmos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Ora bem, depois tem uma introdução e um capítulo primeiro em que fala da natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo, que a gente vai depois detalhar. Tem do capítulo 2º ao 26º, como se recordam, atualmente nas edições atuais são 28, portanto, do 2º ao 26º, tem, digamos, o ensino moral, baseado exatamente no Sermão da Montanha, que
se podem encontrar no Novo Testamento das Bíblias cristãs, pode-se encontrar em sequência no Evangelho de Mateus, entre o capítulo 5 e o 7. No de Lucas é um bocadinho saltado, mas está lá todo o Sermão da Montanha. E é o ensinamento moral que Cristo nos deixou, é isto. E o Evangelho vem sobre isto, essas máximas do Sermão da Montanha, vem clarificar naquilo em que há que clarificar. Por fim, os 2 últimos capítulos dedicados à prece. E vamos também vê-los em pormenor. Comecemos então pelo capítulo 1, a introdução, e o capítulo 1, a natureza, o sentido e a finalidade. E tal como eu vos disse, cá está, máximas de Jesus Cristo. Começa assim. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último jota e o último ponto. Todo o Evangelho, como vos disse, está estruturado desta maneira. Todos os capítulos começam com máximas de Cristo. Esta é uma máxima. Não vim destruir a lei, ok? E não veio, realmente. Veio a trazer uma outra, a ajustar. Agora, os comentários de Allan Kardec. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na terra. Também, e para finalizar cada capítulo, Fenelon, o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai-vos para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Portanto, é assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é assim que está estruturado.
Todos os capítulos são estudados desta maneira. Começa com uma máxima de Jesus, há os comentários do codificador e há depois mensagens da espiritualidade superior a respeito do assunto. Neste caso, estamos no capítulo 1, estamos a tratar da natureza do espiritismo, porque a lei que não vem para ser destruída, vem a ser complementada, é o que vem no capítulo 1, e desta maneira. Passando para a segunda parte entre o capítulo 2 e o 26, onde está todo o ensino moral de Cristo, baseado no Sermão da Montanha. Cá está: o meu reino não é deste mundo, muitas moradas na casa do meu pai, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração. Portanto, todas aquelas máximas que nós vemos no Sermão da Montanha são tratadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre numa perspectiva racional. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Portanto, meus amigos, o Espiritismo não é mais uma religião, não é mais uma corrente religiosa. Isto vem escrito, se vocês forem consultar esta edição em particular, que está ali na biblioteca, vem logo escrito isto: fé inabalável é só aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas isto está escrito no capítulo 19, que diz: a fé move montanhas. E vem lá dito isto. Portanto, a convocatória do Espiritismo é que se use a razão para se interpretar o que ali está escrito. Dei-vos um exemplo: o eterno das leis morais. Mas podemos dar muitos mais exemplos. Pena de morte. Pena de morte, há países, em Portugal é imoral hoje. Não foi sempre assim. Há 150 anos era moral. Isto era bem proceder, mandar-se matar quem assassinou outro. Mas hoje em dia ainda é moral em alguns sítios. Vão aos Estados Unidos, Estado de Texas. É bem proceder um juiz mandar matar aquilo que assassinou. Vão ao Afeganistão, a mesma coisa. O Espiritismo não pode regular-se como filosofia, como ciência, não pode agarrar-se a estes referenciais que mudam ao sabor do tempo. Tem que se agarrar à racionalização, tem que se agarrar à ética, tem que se agarrar à chamada filosofia moral. Então tem que justificar o que é que está bem ou o que está mal. Não é porque nos Estados Unidos digam que é bem proceder que vai ser bem proceder, não é porque em Portugal se diga que é mal proceder que vai ser... Não. O Espiritismo tem que justificar. Então, neste caso, por exemplo, o Espiritismo justifica com um pensamento lógico. Então, o homem é imperfeito, não é? É imperfeito em todo lado. É imperfeito nos Estados Unidos, em Portugal, no Afeganistão. Então, se é imperfeito, o juiz pode errar, não pode? Pode. Então, o juiz pode atribuir penas que se tenha enganado. Passados uns anos, descobriu. Então, não pode nunca o homem atribuir penas que não sejam reversíveis. Não pode atribuir penas irreversíveis. Isto é, se o mandou matar e se depois, passado 2 ou 3 anos, descobriu que se enganou, como é que agora emenda a mão? Agora, se o mandou para a cadeia, mesmo que seja aos 20 anos que nós temos em Portugal, ou 25, ou o que seja, tudo bem, tirou da cadeia, da administração. Portanto, é antiética em qualquer lado. Estão a ver? Isto é o uso da razão. O Espiritismo é isso que nos conduz, e é essa a proposta, ok? A terceira parte, os 2 últimos capítulos sobre a prece, como orar. Vamos olhar para isto, é lindo. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe o peçais.
Prece é uma evocação. É quando o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece pode ser um pedido, um agradecimento, um louvor. Prece é vibração. É quando mais nos aproximamos de Deus. É uma expansão íntima da alma com o seu Criador. O capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1, nos traz as condições da prece. O que Jesus deixou em relação a como fazer uma prece? Está bem claro. Fazermos nossa prece com fé e devoção, recolhidos na paz, conversarmos com Deus nosso Pai, ou com Jesus, ou com os nossos amigos espirituais, em poucas palavras, mas com grande fé no coração. Palavras bonitas ou da boca para fora não surte efeito. O que interessa a Deus é a intenção do que nos leva a rezar. É a vontade de melhorarmos, de chegarmos mais perto dele em pensamentos de bondade, para que ele nos guie na prática da verdade, da caridade e do amor. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa doando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam, através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Emmanuel. E assim funciona a prece, meus amigos, subtilmente. Mas é preciso ser a prece do coração. Não é preciso ser a prece que vem no livro que alguém nos ensinou. Não, é a prece do coração, prece simples, sentida em qualquer momento. Continuando aquela metáfora da tinta, se nós quisermos pintar esta parede hoje em dia, o que é que nós fazemos? Há 3 atos pelo menos, não é? A gente limpa e tal, e depois põe um primário, não é? Um primário. Depois põe uma primeira de mão e depois termina, põe uma segunda de mão. O que é que vos foi dito da prece? Também serve para 3 coisas. Serve para louvar, serve para agradecer e serve para pedir. Primário, primeira de mão e segunda de mão, meus amigos. Tá? Passem a orar assim se já não oram. Não se limitem só a pedir, toda a gente sabe fazer isso. Já poucos vão agradecer e muito poucos vão louvar. Foi isto que Cristo nos ensinou, fazer a prece desta maneira. Esta obra, como vos disse, é apenas a 3ª da codificação. Ela aparece aqui em 1864 e insere-se na área moral do Espiritismo, das consequências ético-morais, da justificação das condutas de bem proceder. Bem assim como o céu e o inferno, e bem assim como parte do livro dos Espíritos. Qual é que é a parte fundamental? É aquela lei moral, a 3ª parte e a 4ª parte. A 3ª parte dá origem ao Evangelho, as leis morais, e a 4ª parte, esperanças e consolações, dá origem ao céu e inferno. Ok? Pronto, aqui estão as outras todas. O livro dos Médios e a Gênese são eminentemente na área científica. Este explica as leis da mediunidade e isto explica como é o universo foi criado, os milagres, as predições. Podemos vir a fazê-la um dia qualquer aqui também. Meus amigos, eu para vos trazer esta palestra consultei estas obras que aqui estão, estas vocês reconhecerão, as 2 versões, a imitação do Evangelho, que sai em 1864, e em novembro de 65 a edição primeira com o nome do Evangelho, e depois o Evangelho atual, este que está aí à disposição, numa versão da Federação Espírita Portuguesa, os outros livros da codificação,
Aqueles filmezinhos que fomos vendo estão aqui. Cá está a prece, etc. O livro da coragem que nós vimos. E eu estou a gravar isto como habitualmente, vou publicá-lo neste canal, Espiritismo JG, e tem aqui o meu e-mail para quem quiser trocar opiniões comigo, espiritismo.jg@gmail.com, para além daquelas perguntas que me queiram fazer. A partir de agora temos algum tempo. Era isto que eu tinha para vocês. Muito obrigado. Vamos serenar. Vamos recolher ao nosso íntimo e vamos unir o nosso pensamento numa prece. E vamos fazê-la como Cristo nos ensinou, como se estivéssemos a pintar a parede de nossa casa. Louvando o primário, agradecendo a primeira de mão e pedindo, porque ainda somos imperfeitos, a segunda de mão. Façamos-lo sempre assim. É este o ensinamento de Cristo e é este ensinamento que podem encontrar nos 2 últimos capítulos desta obra maravilhosa também. Então, unidos neste mesmo ideal de aprendizagem, de aproximação a uma melhor verdade a respeito da vida moral, do bem proceder, vamos louvar o Senhor, Criador de tudo, por esta obra maravilhosa e esta escola da vida onde nós estamos. Estamos num posto dessa escola da vida. Um centro espírita, qualquer centro espírita, é uma escola. E se remontarmos às suas causas primeiras, volvemos ao Criador, porque o centro espírita é criado pelo homem, quem cria o homem é Deus, quem cria a lei divina para que o homem a descubra é Deus. É digno de louvor. Louvemos, pois, o Senhor por esta realidade inapreensível para nós, mas que nós vamos descobrindo de verdade em verdade. Dado o primário, passemos à primeira de mão. E vamos agradecer. Vamos agradecer ao Senhor a oportunidade de, neste momento das nossas vidas, que aqui nos encontramos todos encarnados e neste planeta, termos à nossa disposição para que a nossa aprendizagem mais rápido se faça. Por exemplo, esta doutrina. Não a temos há muito tempo. Temos desde há 161 anos esta parte. Somos uns privilegiados porque há 4 ou 5 séculos não existiam interpretações dogmáticas. E hoje, graças a Deus, existe pelo menos esta doutrina que nos racionaliza uma série de comportamentos, o bem e o mal, e nos estimula a que continuemos a fazê-lo, procurando sempre o bem com a razão. Agradecemos, pois, ao Senhor ter proporcionado as condições para que alguém, há 160 anos atrás, com uma equipa maravilhosa espiritual, nos tenha proporcionado esta ferramenta que hoje nos serve de amparo. Mas, por fim, demos a segunda de mão. Esta segunda de mão tem a ver com a nossa natureza humana, a nossa natureza imperfeita, que nem sequer consegue ter ainda uma linguagem que explique tudo certinho, que tem poucos termos e que o mesmo termo significa às vezes 2 coisas e 3. E, portanto, nós vamos mal interpretar muitas coisas, já mal interpretamos antes e vamos continuar ainda de futuro. Mas o que nós precisamos mesmo é sermos humildes.
humildes no nosso conhecimento, humildes na nossa vontade de aprender e de ensinar. E estar sempre disponível para reconhecer os nossos erros e trocar as nossas verdades por outras que se revelem melhores. É claro que isto vai contra os maiores defeitos que o homem tem nesta terra, neste momento, o orgulho e a vaidade. Por isso, nesta segunda de mão, Senhor, vos pedimos força. Força para combatermos o nosso orgulho e a nossa vaidade e a nossa paixão às nossas verdades, porque são apenas um empecilho para o nosso progresso. Nós temos essa consciência, mas tão imperfeito que somos que queremos levar a nossa por diante. Ajuda-nos, pois, Senhor, que nos conheces melhor do que a nós próprios, que quando estejamos a ir por essa via, nos envies as boas sugestões através de uma prece, por exemplo, e nos permitas ver, visualizar por sugestão os caminhos mais corretos para o nosso progresso moral, que é o objetivo de todos os homens, independentemente dos seus credos, das suas religiões, das suas doutrinas filosóficas e também do espiritismo. Bem-aja. Uma boa semana a todos.